falar de negócios e mecânica quântica. Então, vocês sabem, o Einstein, ele ficou o resto da vida lutando contra a mecânica quântica, porque toda a questão da relatividade lá da teoria é um avanço, foi uma revolução, mas ainda era uma revolução que não abalava a estrutura, a visão de mundo do século XVIII, XIX, não abalava nada. É como se fosse um contínuo, como ele falava, um tapete, uma cama elástica, e você tem um planeta, você tem uma estrela, a atração gravitacional curva, que é como se você jogasse uma bola de chumbo numa cama elástica, ela afunda. Então você tem uma outra bolinha em volta, ela é atraída para esse lugar mais fundo, para o atrator, entenderam? Então, na prática, a teoria da relatividade não mudava nada na visão de mundo, porque você dobrou o espaço-tempo, então a ligação que está tendo é que desse contínuo, é como se fosse um lençol, e tem uma bolinha lá na ponta e outra aqui. Se eu puxar aqui uma ponta do lençol, a outra vem junto. Então tem algo que liga uma coisa na outra. Então os físicos, toda a sociedade podia ficar tranquila que não existia aquilo que ele chamou ação fantasmagórica à distância, entendeu? Então não existia campo. Na visão do Einstein, não existe campo, não existe ação à distância, porque a ação gravitacional não é à distância, na visão dele, é o tecido que se deformou. Muito bem, mas aí vieram os físicos, logo em 1900, o Max Planck, e mostrou que tudo é uma partícula e tudo é uma onda ao mesmo tempo. Bom, isso tem tremendas implicações, porque se tudo é uma onda e uma partícula, isso pode ser tratado como uma partícula, no caso da cadeira, da parede, de tudo isso aqui, ou pode ser tratado como uma onda intangível, mas tão concreta ou mais que a parte material. Porque essa parte material, ela é simplesmente uma redução da frequência da onda. Quando se reduz a frequência, isso fica mais condensado. Quanto maior a energia, menos massa você tem. Chega uma hora que você não tem massa. No sentido assim, massa o que é? Isso aqui. Você pega, que a gente chama matéria, não é? Chega uma hora que não tem isso, você só tem a onda. Tá. Imagine se isso fosse aceito pela maioria das pessoas. Tudo teria que mudar nessa sociedade. Tudo, absolutamente tudo. As implicações são totais, absolutas. É uma visão de mundo completamente diferente, porque ninguém mais está isolado. No nível quântico, não existe separação de pessoas. É um único plasma de energia. Então, todas as pessoas são uma coisa só, uma onda só. Você vai reduzindo, você tem vamos começar de cima para baixo. Tem um corpo que tem rim, fígado, pulmão, coração e tal. Agora pega um órgão dele, põe um microscópio, ele vai ter células, aprofunda, ele vai ter moléculas, aprofunda, vai ter átomos, aí tem próton, nêutron, elétron, aí pega, vamos olhar o próton, aí ele tem quarks. Aí olha o quark. Se olhar o quark, você vai ter duas opções segundo a física de hoje. Ou você tem a supercorda, ou você tem o bóson de Higgs. Aquilo que eles procuram lá em Genebra. De qualquer forma, vai ser um dos dois. Se você olhá-los, vai ter o quê? Embaixo disso, o vácuo quântico. É um oceano de energia, é uma onda que fervilha o tempo inteiro. E quando uma parte dessa onda reduz de velocidade, que é uma frequência, certo? Toda onda vibra. Quando reduz a frequência disso, aí essa pequena parte reduzida de frequência comporta-se como quark, ou como, aí junta quarks, comportam-se como próton, ou elétron, ou nêutron, e assim por diante. Lá embaixo só existe uma enorme, imensa, infinita onda. Tudo emerge é forma de falar, porque na verdade é tudo, o todo, né? Na verdade é para dentro, são sistemas dentro de sistemas, dentro de sistemas, e assim vai. Então é nível de organização apenas. Mas a cadeira, ela emerge desse vácuo quântico, o ar que está aqui entre nós também está emergindo do vácuo quântico, eu emerjo, você emerge, a galáxia, o universo, tudo emerge deste vácuo quântico. Isto é um fato. Isto é fato, isto não é filosofia. Quando você tem um experimento que chama efeito Casimir, você coloca duas placas de metal e elas estão tão próximas que não existe mais nada entre elas. Portanto, elas teriam que ficar imóveis. Elas não ficam, elas são atraídas. O que está atraindo as duas placas? É o vácuo quântico. Esse efeito chama-se efeito Casimir. Então, tudo
tudo que vocês puderem imaginar, e se testar isso, e se testar aquilo, já foi feito. O físico tem muita curiosidade e inventa todo tipo de experimento para entender como funciona. Então, tudo isso já foi testado e provado matematicamente. E é por isso que se consegue fazer toda esta questão eletrônica. Sabe-se exatamente como o elétron se comporta, tanto que dá para fazer toda essa coisa da eletrônica, quanto toda essa química. Toda essa manipulação química é porque se sabe exatamente como grudar, como juntar dois átomos para formar uma molécula. Então, toda esta tecnologia prova que sabe-se com muita proximidade, com muito acerto, como funciona o mundo real, o mundo mais profundo possível. Claro, tem muito mais coisa ainda para se descobrir, mas já se descobriu muito. O que já se sabe deveria mudar tudo. Por quê? Porque tem um campo eletromagnético. Tudo tem um campo eletromagnético. Você tem 4 forças fundamentais. Você tem a força forte, que junta o próton com o nêutron. Tem a fraca, tem o elétron em volta. Quando tem elétron, carga negativa, carga positiva no próton, você tem um campo eletromagnético em volta disso. E permeando tudo isso, tem a gravidade. 4 forças. Só. Não tem mais nada. Tem, mas ainda não foi descoberto. Mas tudo bem, vamos ficar no que já descobriu. E está fazendo tudo isso aí funcionar. Então, tudo tem um campo eletromagnético. Não são 2 nomes, é uma força que convencionou se chamar dessa maneira, porque ela manda e volta ao mesmo tempo. É ao mesmo tempo. Então, aqui dá sentido linear. Uma coisa primeiro manda e depois volta, mas não é assim. Tudo que você emana, volta. Tudo que você sente, vai e volta. Tudo que você pensa, vai e volta. Então, pensamentos e sentimentos não são coisas abstratas, são coisas absolutamente concretas. Tem um fundamento atômico. Então, pensa bem nisso. Tudo que você sente é composto por átomos. É uma onda. Então, seu sentimento todo é uma onda. Seus pensamentos é outra onda, só que está numa velocidade grande. O que acontece? Se nós passarmos um ímã em cima de uma mesa e tem lá uma limalha de ferro, ele atrai os pedacinhos do ferro dentro da área de ação do campo do ímã. Isso, ímã e ferro. Tá. E os nossos pensamentos? Qual a diferença dele para a limalha de ferro? Ou os nossos sentimentos para a limalha de ferro? Tem alguma diferença? Não existe diferença alguma, porque tudo é uma onda. Então, tem que tirar essa coisa da partícula e passar a raciocinar numa visão quântica. Tudo é onda. Esquece essa massa, esquece a matéria. Tudo é onda. Aí muda tudo. Tudo que você manda, volta. Se tem uma carga negativa, atrai outra carga negativa. Se tem uma positiva, atrai uma positiva. Isso no mundo dos negócios, para ganhar dinheiro. Como qualquer outra coisa, quando se entende isso, fica simples. Se nós temos um pensamento de carência, nós estamos emitindo X frequência em hertz de carência. Tudo isso dá para medir, hein? Emite. X hertz, igual a sentimento de carência. Me falta dinheiro, me falta capital, me falta cliente e assim por diante. Eletromagnético, manda, o que volta? Volta a carência. Você mandou, vamos supor, 50 kHz. O que você vai captar de volta? 50 kHz. Se você pegar o seu rádio lá em casa e girar o dial e puser 90.5, você vai ouvir megahertz, vai ouvir CBN. É impossível ouvir antena 1 94.7 MHz se você estiver com 90.5. O elemento que está lá no seu rádio, ele tem que entrar em ressonância, em fase, com a onda da CBN, ou com a onda da Bandeirantes, ou com a onda, qualquer onda. É por isso que você escuta tal estação de rádio. Portanto, se nós emitirmos qualquer sentimento de falta, de carência, de dificuldade, de qualquer coisa que não seja tenho, sou, agradeço, o que volta? Volta mais dificuldade, volta mais carência. Para de vir clientes.